Lucas 5, 9 e 10 diz assim: pois ele, no caso Pedro, Simão Pedro, assustou-se com a pesca, como também os outros que estavam com ele, inclusive seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Amém? Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos. Nessa mensagem de hoje nós vamos ver que Jesus faz confrontos com a religião de sua época. E o evangelista Lucas, ele faz questão de colocar aqui uma atrás da outra, de relatar esses confrontos um atrás do outro. Esse aqui é só o primeiro, do chamado de Pedro, de Tiago, de João, não é? É só o primeiro confronto que Jesus Cristo faz com a falsa religião. Na realidade, Jesus viveu o tempo todo confrontando as pessoas da sua época. Mas os evangelistas colocam isso da maneira da sua perspectiva, né? E a perspectiva de Lucas aqui no capítulo 5 e no capítulo 6 é mostrar exatamente isso que eu vou dizer para os irmãos. Como Jesus confrontava a falsa religião. Queridos, quando muitos pregadores falam em religião, logo eles associam algo ruim e começam a tentar desfazer, descaracterizar, minimizar essa palavra, religião. Associam isso a alguma coisa ruim, ritualística, vazia e inaceitável diante de Deus. Algo como hipocrisia, essas coisas, quando se fala, né? Porque o ímpio lá fora, falar mal da religião é uma coisa, mas muitos pregadores hoje têm falado mal da religião, considerando a religião um ritual vazio e inaceitável diante de Deus. O irmão Nelinho falou aqui no início do culto, quando ele deu a abertura, sobre os perigos da internet, de você ficar ouvindo e assistindo pregadores de internet. Eles são, alguns deles, são os principais que falam mal da religião. Eles falam que a religião vai te levar para o inferno. Eles falam assim. Então, eu digo para os irmãos que isso aí que eles estão falando, ou que muitos pregadores falam contra a religião, na realidade eles estão falando contra a falsa religião. Assim como o falso evangelho não é evangelho coisa nenhuma, também a falsa religião não é religião. Então eu quero que os irmãos entendam isto. A religião, ela é única. A religião é verdadeira. E de fato, a religião é o próprio evangelho. Porque não há nada que possa religar o homem a Deus. Este é o sentido da palavra, religião, é religação. Porque o pecado rompeu a ligação que o homem tinha com Deus. E o homem não pode religar por si mesmo a Deus. Então a palavra religação deu origem à palavra religião. Então somente Deus pode religar o homem a si mesmo. Paulo, falando aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, ele diz isso. Ele diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não é o mundo que se reconcilia com Deus. É Deus que reconcilia o mundo com Ele mesmo. E também não é Deus que se reconcilia com o mundo, porque Deus não deve nada ao mundo. Mas quem promove a reconciliação é o próprio Deus, por meio de Cristo Jesus. Isso é religação, religião. A palavra significa religar. Então quem religa o homem a Deus é Jesus. Portanto, Jesus é a religião. Jesus é a religação. Eu deixo claro que eu sou contra esse tipo de afirmação que desqualifica a religião. Eu afirmo que a própria ridicularização da religião é uma falsa religião, é uma mensagem que não deve ser ouvida. Se você tem que criticar alguma religião, critique a falsa e deixe bem claro que você está se referindo à falsa e não à verdadeira e única religião. Vamos então para Jesus.
Jesus condenou não a religião de sua época, pois se assim o fizesse, ele estaria condenando a si mesmo, visto que ele é quem nos religa a Deus. Assim como estamos dizendo, Jesus condenou o quê? A falsa religião, mesmo que ela estivesse dentro da verdadeira, ou que estivesse com ela. Porque na época de Jesus, a religião vigente era o judaísmo. Não podemos confundir algumas coisas aqui, deixe-me explicar. O judaísmo do segundo templo, que foi o de Zorobabel, com a lei de Moisés. Não é a mesma coisa. O judaísmo do segundo templo, ele é vamos dizer assim, uma tentativa de explicação dos rabinos e com o surgimento dos escribas, dos fariseus, para com a tradição. Não era a explicação da lei de Moisés. Eles viviam em cima de uma tradição oral. E baseados nessa tradição oral, eles desenvolviam a sua explicação do que era a lei de Moisés, do que Deus tinha falado, mas não foi escrita, essas coisas. Aonde começou a vir as lendas judaicas, que Paulo proíbe a gente de acreditar nelas. Paulo proíbe a gente de pregar sobre as lendas judaicas, sobre vamos dizer, essa transmissão oral que os judeus tinham, que na época de Jesus já estava ali, todo mundo debatendo sobre coisas que a lei não falava, mas que eles colocavam assim. Jesus condenou, não foi a lei de Moisés. Jesus condenou o judaísmo de sua época, porque eles perverteram a religião. Agora, a segunda coisa que nós temos que ver, se Jesus condenou o judaísmo de sua época, porque não era a mesma lei de Moisés, e sim os comentários, essas coisas como eu falei, por outro lado, Jesus veio cumprir a lei de Moisés. Jesus não tinha que dar satisfação para o judaísmo de sua época. Ele veio cumprir aquela lei lá de Moisés. E quando Jesus chega, a lei acaba. A lei perde o seu vigor. Ele disse, a lei e os profetas duraram até João. Desde agora é anunciado o Evangelho. Lucas 16:16 está escrito isso. Então, perdeu tanto a lei de Moisés, perdeu o seu vigoramento, como também o judaísmo que estava imperando nas escolas rabínicas da época de Jesus. Jesus cumpre a lei de Moisés, porque é a lei do pai dele, mas ele condena a religião falsa da sua época, que era o judaísmo do segundo templo. Tá certo? Então, ficando claro isso daí, vejamos agora os confrontos que Jesus causou à falsa religião da sua época e vamos aprender com Jesus que nós também devemos desmascarar qualquer falsidade no meio da nossa religião, que usurpa o nome de religião. Então, em primeiro lugar, sobre a eleição, sobre a doutrina da eleição. Nós lemos, capítulo 5, verso 10, que Jesus Cristo escolheu Simão. Diz para ele, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Na época de Jesus, irmãos, os discípulos escolhiam seus mestres. E então lhes pediam para aceitá-los. Conta-se o caso de uma mulher que pediu para ser discípula de um rabino, ajoelhou e pediu, ele virou as costas para ela e foi embora sem responder nada. Eram os alunos que escolhiam os seus mestres. E eles precisavam passar no crivo dos rabinos. E para isso tinham que ter qualidades aceitáveis. Caso contrário, eles eram rejeitados. Eles podiam pedir, posso ser seu discípulo? Seja meu mestre. E ele olhava para aquela pessoa, via se tinha as qualidades que agradavam a ele, que eram aceitáveis, e dizia sim ou não. Que Jesus agiu de modo contrário. Ele mesmo escolheu os seus seguidores. Não foram os seguidores que vieram escolher Jesus. Então, a falsa religião diz que é você que escolhe Jesus. E a religião verdadeira diz que é Jesus que escolhe você. Assim como foi naquela época.
Então, pelagianismo, arminianismo, boas obras, mérito, tudo isso está num pacote só. O pacote da falsa religião. Porque não é você que escolhe Jesus. Lá no início do capítulo 5, diz que Pedro, Tiago e João foram trazidos ao discipulado por meio de um milagre de pesca. Os irmãos já conhecem o texto, sabe que Jesus Cristo realizou um milagre, que eles tentaram pescar, tentaram, não conseguiram. Jesus falou, lança a rede desse lado aqui. Eles pegaram muitos peixes, a ponto de quase se romper as redes. E então o apóstolo Pedro, antes de ser ali chamado por Jesus, ajoelha diante dele e fala, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Jesus não foi escolhido por seus discípulos, mas ele os escolheu e os designou para serem pescadores de homens. Você pode conferir também o próprio Jesus jogando isso na face dos seus discípulos em João 15,16. Jesus diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Deixa eu ler nessa versão aqui. Jesus diz assim, vocês não escolheram a mim, eu é que escolhi vocês. Eu os chamei para irem darem fruto, fruto que permanece, para que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele conceda a vocês. Está claro isso aí? Foi Ele que escolheu você. Não é você que escolhe Jesus. A falsa religião é a religião da escolha. A falsa religião é a do livre-arbítrio. A falsa religião é do poder do homem. Mas a verdadeira religião desafia a falsa religião. Eu, como um calvinista, eu desafio a religião arminiana. Eu desafio a religião pelagiana. Eu desafio a religião das boas obras, do mérito e da capacidade humana. Paulo ensinou em 1 Coríntios 1:21, Deus em sua sabedoria providenciou para que o mundo nunca encontrasse Deus através da sabedoria humana. Está escrito. E então ele se manifestou e salvou todos quantos creram em sua mensagem, essa mesma que o mundo considera loucura. Deus não considerou privilégio de ninguém para salvar alguém. Os rabinos daquela época olhavam para uma pessoa que ia lá escolher o seu mestre e via se ele tinha mérito para isso. Jesus não. Olha o que Paulo diz. Pelo contrário, nessa versão, Deus deliberadamente escolheu valer-se de ideias que o mundo considera loucura para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera sábios e grandes. E escolheu o que o mundo acha fraco para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que é insignificante e desprezado pelo mundo e que não é levado em conta absolutamente para nada, e o utilizou para reduzir a nada aqueles que o mundo considera grandes, para que ninguém, em parte alguma, se vanglorie na presença de Deus. Porque é exclusivamente por iniciativa de Deus que vocês têm essa vida por meio de Cristo Jesus. Então a falsa religião que Jesus desafiou já foi logo na eleição, na doutrina da eleição. Não é você que me escolhe, disse ele. Eu é que escolho você. Então a religião do livre-arbítrio é falsa. E nós devemos desmascará-la. Segundo confronto de Jesus está no capítulo 5 ainda. Olha o que diz, versículos 12 e 13. Diz assim, um dia em certa cidade que ele estava visitando, havia um homem com sério caso de lepra. Quando ele viu Jesus, caiu ao chão diante dele com o rosto em terra e suplicou, Senhor, se tão somente quiser, o Senhor pode limpar-me de qualquer vestígio da minha doença. Jesus estendeu a mão, tocou no homem e disse, claro que eu quero, seja curado. E a lepra o deixou no mesmo instante. Jesus agora confronta a falsa religião sobre a contaminação. A falsa religião sempre teve os seus critérios de cerimonialismo, não é verdade? Sempre. A falsa religião ela é cerimonialista. Afastar os leprosos da comunidade, naquela época, era uma forma de preservar
a maioria da população da contaminação das doenças de pele e evitar aquela provável mortandade. Porém, com o tempo, os leprosos foram totalmente excluídos sem nenhuma misericórdia. Salvo raros casos de cuidado e preocupação com eles, eram deixados à míngua até a morte, do lado de fora da aldeia. Os fariseus, quando chegavam da praça, se lavavam 7 vezes antes de se alimentar. E quando Jesus se alimentou sem lavar as mãos, eles criticaram Jesus e disseram: como que o teu mestre, falaram para os discípulos, come sem lavar as mãos? Os fariseus não lavavam as mãos por uma questão de higiene, eles lavavam por cerimonialismo. Eles lavavam 7 vezes, eles recitavam algumas palavras na hora dessa lavagem. É um ritualismo cerimonial que não tinha nada a ver com saúde, e sim com uma tentativa de impressionar os homens e a Deus, ostentando uma falsa santidade. Se eles faziam isso, vindo da praça, entre pessoas saudáveis, imagina se aproximasse um leproso. Mas Jesus não se distanciou do leproso. Antes o tocou e o curou. A lei dizia: todo aquele que tocar num leproso será imundo. Jesus tocou e não ficou imundo. Foi o imundo que ficou curado e ficou limpo. Foi o contrário. Então Jesus, ele desafia a falsa religião da sua época. Jesus poderia dizer apenas uma palavra, mas ele preferiu tocar. Lucas coloca este verbo, tocou nele, de propósito, porque Jesus está desafiando a falsa religião. E ele saiu ileso. A verdadeira religião não tem medo da contaminação cerimonial, não, irmãos. Ela evita o pecado, claro. A verdadeira religião evita pecar, mas a falsa religião se cuida exteriormente, enquanto interiormente está leprosa. Eu digo para os irmãos, pessoas ímpias não podem te contaminar. Há pessoas que chegam para mim e falam: pastor, no meu trabalho tem uma macumbeira. Pastor, no meu serviço, ou não sei aonde, na escola que eu estudo, a minha professora é ateia, é ateísta. Não interessa. Pode estar o inferno inteiro nas costas de uma pessoa. Ninguém pode te contaminar. O apóstolo João disse, 1 João 4,4: meus filhinhos, vocês são de Deus e já ganharam a luta contra aquele que se opõe a Cristo. Porque aquele que está no coração de vocês é mais forte do que aquele que está no mundo. Não é isso que Paulo diz para a esposa cristã? Ele diz em 1 Coríntios 7,14: o teu marido ímpio não pode contaminar você. Você que é crente, santifica ele. Uma obra maligna não pode te contaminar, porque o maligno não toca naquele que é nascido de Deus. 1 João 5,18. Ai, crente com medo de macumba. Ai, pastor, fizeram uma macumba lá na porta da minha casa. E daí? Pode fazer lá dentro da sua casa. Qual é o problema? Quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, porque aquele que nasceu de Deus o guarda. Ué, que tipo de crente eu sou? Que tipo de crente é você? Nós não somos contaminados. A única contaminação que vem sobre nós é o nosso pecado, a nossa carne. Quando você e eu, nós cedemos aos impulsos e às cobiças da nossa natureza caída. Agora eu digo para você, meu irmão, minha irmã, quando você encontrar uma pessoa contaminada pela lepra do pecado, cure esta pessoa, pregue o evangelho para ela, para que ela seja salva. Não tenha receio de impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, não. Não tenha medo de ser contaminado pelo contato com os doentes e pecadores, pois foi para estes que veio o grande médico. Ai, não vou orar. Ai, aquela pessoa está tossindo. Se eu estiver orando, ela tossir na minha cara, eu vou ficar de cama. Que isso, meu irmão? Jesus tocou no leproso e a lepra do homem saiu. Não veio para Jesus, não. Aliás, veio, né?
Veio, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Hã? Ele levou nossa lepra. Lepra do pecado e também física, tá? Levou tudo, irmãos. Terceiro desafio que Jesus Cristo faz está no versículo 17 ao 26. É o desafio sobre o perdão. Os irmãos já conhecem a história, não vou ler este texto. É daquele paralítico, né, que é descido pelo telhado e Jesus Cristo diz para ele: seus pecados estão perdoados. A falsa religião tem um sério problema com o perdão. Por quê? Porque ela tem um sério problema com o pecado. A sociedade atual não considera mais o pecado. Eles consideram problemas, né, distúrbios. Ela considera transtorno, mas não pecado. Então, se você tem um distúrbio, para a sociedade você não precisa se arrepender. Você precisa tomar remédio. A sociedade psicológica da nossa era tenta resolver o problema do pecado com comprimido. E tem irmãos que tomam. Ele está em pecado, pecado da amargura, pecado da ira, pecado da falta de perdão, da discórdia, da blasfêmia. Ele está no pecado da mágoa. E como aquilo vai adoecendo ele não tem coragem de pedir perdão e de perdoar. Aí vai tomar remédio. Aí quando você fala que é pecado, não, é um distúrbio. É um transtorno que eu tenho. Que tal você experimentar, colocar esse transtorno seu debaixo do joelho e ajoelhar em cima dele e dizer: Deus, isso é pecado, eu confesso e abandono aos pés da cruz. Que tal? Você vai experimentar uma coisa que o médico não pode te dar. O médico te dá remédio, mas ele não te dá perdão. Geralmente, na época de Jesus, as pessoas enfermas eram acusadas de pecado, né? Ou cego de nascença: Senhor, quem pecou? Esse ou os seus pais? E etc, etc. Aquele enfermo que Jesus curou em João 5, lá no tanque de Betesda, ele era um enfermo assim, por causa da enfermidade, por causa do pecado ele ficou enfermo. E Jesus tanto que encontra com ele e fala depois que ele é curado, Jesus fala assim: não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Jesus está dizendo para ele que a primeira doença dele foi por causa de um pecado dele, e agora, se ele pecasse novamente, ia ficar pior. Tem doença que é pelo pecado da pessoa, mas todas as doenças é por causa do pecado de Adão. Porque se Adão não tivesse pecado, não tinha doença na terra. Agora, Jesus cura aquele homem lá do tanque, mas este aqui, Jesus, antes de curar, Jesus diz para ele: perdoados estão os teus pecados. Antes de curar, Jesus perdoa aquele homem. Veja, queridos, que somente Deus pode fazer esse tipo de perdão, certo? Se você me ofende e depois você vem me pedir perdão, eu posso te perdoar e devo, né, te perdoar. Agora, eu não posso perdoar os pecados da sua vida, não posso. Mas só Deus que pode. E quando Jesus fala com aquele paralítico: perdoados estão os teus pecados, Jesus está falando dos pecados da vida toda dele. Jesus está justificando aquele. Jesus está dizendo para ele assim: olha, você não deve nada mais para Deus. É isso que Jesus está dizendo. Por isso que os fariseus ficaram arrepiados. Porque se alguém peca contra mim, eu posso perdoar, ué. Eu já ouvi crentes e até pastores dizendo assim: quem perdoa é só Deus. Quando a pessoa vem pedir perdão para ele de uma coisa que foi feita, ora, isso é ditado mundano. Jesus disse: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Então nós também perdoamos. Eu perdoo pecados que são cometidos contra mim, mas eu não posso perdoar seus pecados cometidos contra Deus. Eu não posso perdoar os pecados inteiros de sua vida. Nenhum homem pode, só Deus pode. E Jesus, como é Deus, ele estava falando para aquele homem: todos
os teus pecados estão perdoados. Foi antes de curar. Jesus falou isso antes de curar. Aí acusaram Jesus de blasfêmia. Porque, na opinião dos fariseus, Jesus estava se passando por Deus, perdoando os pecados de um homem doente. A cura de Jesus sobre aquele paralítico demonstra o seu poder sobre a causa, que é o pecado, e sobre a consequência, que é a doença. Jesus desafiou. Ele não apenas curou o corpo daquele homem, mas também sua alma. Olha que interessante a pergunta que Jesus faz para os fariseus. Quando eles começaram a pensar, quem é este que acha que é Deus para perdoar pecados? Jesus disse para ele assim, qual que é mais fácil? Dizer que os pecados deles estão perdoados ou mandar ele levantar, andar, pegar a cama e andar? Ora, é mais fácil falar que os pecados estão perdoados porque ninguém está vendo se está ou não. Agora, se eu disser para ele, levanta e anda, e ele não levantar e andar, eu passo vergonha. Porque aí todo mundo está vendo. Jesus deixou, na verdade não é o mais difícil, né? O mais difícil não é curar um enfermo, irmãos. O mais difícil é perdoar pecado. Só Deus pode. Agora, curar um enfermo, nós podemos. Eu posso curar um enfermo, mas não posso perdoar os pecados dele. Agora, Jesus colocou como mais difícil, na visão humana, que é uma visão baixa, é um farol baixo, Jesus colocou como se curar fosse mais difícil. Porque ninguém ali podia curar aquele homem. Como também ninguém ali podia perdoar os pecados dele. Mas falar qualquer um podia. E Jesus disse, qual que é mais fácil de dizer? Jesus não estava perguntando de fazer. Qual que é mais fácil de dizer? Que os pecados dele estão perdoados ou mandar ele levantar e andar? Ora, dizer que o pecado está perdoado é fácil, ninguém está vendo se foi. Agora, se eu disser levante e anda e ele não levantar, aí me complica. Porém, Jesus disse para eles o seguinte, verso 24, pois para provar a vocês que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E a Bíblia diz o quê? Imediatamente, à vista de todos, o homem saltou sobre os seus pés, pegou a sua maca em que estava deitado e foi para casa glorificando a Deus. Você sabe o que é isto? É um crente indo para casa. É um crente. É um pecador que desceu do telhado, mas é um crente que está saindo pela porta. A falsa religião diz que não há mais cura hoje em dia, né? Não, hoje em dia não tem mais cura, a não ser pela soberania de Deus. Afirmam eles que Jesus levou sobre si nossos pecados e não nossas enfermidades. Quando se fala, não, mas Isaías está falando que ele levou nossas enfermidades. Não, ali está falando de enfermidades espirituais. É assim que eles respondem. A falsa religião chama aquelas enfermidades de espirituais. Quando lá no texto de Isaías fala dos dois. Fala que ele levou sobre si nossas enfermidades e nossas iniquidades. Fala dos dois. Mateus, o apóstolo, ao comentar sobre o cumprimento da profecia de Isaías 53, ele diz o seguinte, Mateus 8, 16, 17. Naquela tarde foram trazidas a Jesus diversas pessoas endemoniadas. E quando ele falava apenas uma palavra, todos os demônios eram expulsos e todos os doentes eram curados. Isso cumpriu a profecia de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou as nossas doenças. Nesse texto de Mateus aqui, Jesus estava perdoando pecado? Não. Ele estava expulsando demônio e curando enfermo. Ele não estava perdoando pecado. E Mateus diz que o texto de Isaías cumpriu porque dizia que ele levou nossas enfermidades e não os pecados. Embora ele também levou os pecados porque está escrito em Isaías. Mas aqui a demonstração é da cura. A demonstração aqui é sobre enfermidades. E no caso do paralítico que nós lemos em Lucas, enfermidade e também o pecado. A verdadeira religião cura os enfermos, irmãos. Ela confirma o perdão de Jesus para os arrependidos.
A falsa religião na época de Jesus achou estranho que ele perdoasse, mas não achou estranho que ele curasse, né? Que coisa! A falsa religião atual é o contrário, ela não acha estranho Jesus perdoar, mas acha estranho ele curar. Eu estava lendo isso e meditando nisso, eu fiquei, meu Deus, a falsa religião sempre, ela vai tentar enganar você. Imagina nós naquela época, sentados ali, ouvindo Jesus dentro daquela casa, abre um buraco na telha e desce um homem num lençol, que não podia andar. E Jesus Cristo perdoa seus pecados e depois diz para ele assim: pega a tua caminha e levanta, vai embora, curado. E ele pega e levanta. Eu ficaria espantado com a cura. Os fariseus ficaram espantados com o perdão, não com a cura. A cura eles acharam normal, como assim? Agora, olha os crentes de hoje. Eles acham a cura espetacular, mas perdão dos pecados acha normal. Então, Jesus faz as duas coisas, e a igreja verdadeira faz também. Amém. Nós curamos enfermos. Amém. E aos arrependidos nós declaramos o perdão de Deus. O quarto confronto de Jesus está aí no chamado de Levi, que é Mateus, né? Versículo 27 até o 32. Semelhante ao primeiro ponto que nós falamos sobre os escolhidos, ampliamos agora a escolha de Jesus para a salvação daqueles que são marginalizados. Mateus era o quê? Publicano. Aí chama de Levi, né? Mateus é o mesmo Levi. Ele era publicano, que era um cobrador de impostos. Para a falsa religião da época, ele era um marginal. Ele estava à margem da lei. Por quê? Cobrava dos seus compatriotas judeus imposto para o Império Romano que os escravizava, que os dominava. Ele era um marginalizado. Ninguém gostava de Mateus. Ninguém, a não ser os outros publicanos. Mas o povo não tinha ninguém, nem da sociedade lá fora e nem da sociedade religiosa. Ninguém gostava dele. E Jesus vai lá e chama ele. Diz para ele: segue-me. Olha como é relatada a conversão de Mateus. Versos 27 e 28. Mais tarde, quando Jesus deixava a cidade, viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no guichê da coletoria. Jesus lhe disse: venha comigo. Então Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Não foi igual de Pedro? Chamado de Pedro como foi? Joga a rede aqui que você vai ver um milagre. Pescou muito peixe, o milagre aconteceu e Pedro veio, né? Aqui não teve milagre, não teve nada. Só teve um chamado: segue-me. Ele deixou tudo e seguiu. Jesus não tem poder só nas ações, ele tem poder nas palavras. A palavra de Jesus é salvadora, tanto quanto sua ação. Não há diferença. Agora, a falsa religião, ela cai nos seguintes erros sobre os marginalizados. Ou ela despreza os excluídos, ou usa dos excluídos para fazer propaganda de bondade. As igrejas da missão integral, elas usam os pobres para fazer propaganda. Quando despreza, ela escolhe para quem vai pregar o evangelho. Aí ela fala: não vou pregar para aquele mendigo, não, vou pregar só para aquele cara rico. Eu já vi pastores e evangelistas de igreja que selecionam pessoas para pregar e levar para suas igrejas. Eles não levam qualquer um. Eles falam: não, minha igreja tem um nível. Eles falam de nível. Minha igreja tem um nível social alto. Eu não posso levar qualquer um. E vai escolhendo pessoas para quem ela vai pregar. Ora, queridos, o apóstolo Tiago, na sua carta, ele diz que se nós fizermos esse tipo de acepção, nós não estamos caminhando segundo a vontade de Deus. Está lá em Tiago capítulo 2. Agora, quando a igreja faz o contrário, porque geralmente para as pessoas que são de classe mais alta, né, eles querem pregar para quê? Para manter a igreja
dentro de uma aceitação social e com recursos financeiros para o sustento da igreja. Para não dizer do próprio pastor lá, né? Agora, quando ela faz propaganda com o pobre, ela substitui o evangelho pela prática de caridade. Teve um pastor da Missão Integral que ele disse o seguinte: eu não prego o evangelho, eu faço o bem. Quando eu estiver fazendo bem, fazendo tanto bem para a pessoa, um dia ela vai me perguntar: por que você sempre faz o bem para mim? Aí eu vou dizer para ele: porque eu sou discípulo de Jesus e ele me ensinou a amar. Meus queridos, Jesus ensinou você a pregar. Jesus ensinou você a pregar. E quando você estiver pregando o evangelho, lembre de uma coisa: você tem que amar mesmo o ouvinte lá. Mas antes, você tem que amar Deus. Porque a Bíblia diz que o primeiro e maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar o meu próximo antes de amar primeiro a Deus. Primeiro eu tenho que amar a Deus a tal ponto para obedecer tudo que Deus ordena, tudo que Ele fala, para então amar o próximo. Quando eu pregar o evangelho para alguém, antes de eu dizer que estou amando ele, eu tenho que ter demonstrado todo o meu amor a Deus, todo. E o que eu for pregar para aquele homem, para aquele ouvinte lá, é o que Deus mandou pregar, goste ele ou não. Agora essas pessoas ficam querendo fazer caridade para tentar ludibriar a pessoa, enganar a pessoa e trazer ela para um evangelho de falsa caridade, falso amor. Pois quando essa pessoa vier para o evangelho e ela começar a assistir e participar das verdadeiras provas que um crente passa, ele desiste, irmão, ele desiste. O chamado de Jesus para Mateus não foi um oportunismo porque Mateus era rico, não. Talvez algum dos pastores de falsa religião ia olhar, né, para Mateus e falar: eu vou pregar para ele porque o cara tem dinheiro demais, né? O dízimo desse publicano na minha igreja vai dar para sustentar a igreja, só um dízimo sustenta o ano inteiro. Jesus não pregou por causa disso, não. Sabe por quê? Porque o texto no verso 28 diz que Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Ele não levou dinheiro, ele deixou tudo. Ele não carregou dinheiro, ele não carregou seu posto, apenas deixou tudo. Apenas uma coisa foi atrás de Mateus: a sua má fama. A má fama foi atrás dele. Olha bem, irmão, Jesus na frente, Mateus atrás e a má fama atrás de Mateus. Sim, porque quando Mateus chegou na casa dele, que deu uma festa para Jesus, um banquete, um churrasco para Jesus e os seus amigos, que ninguém também gostava, logo os fariseus ficaram de longe, sentindo o cheiro da carne. Ele sentiu o cheirinho do churrasco, chegou até perto, mas quando viu o publicano, falou: não vamos comer não. E perguntaram para os discípulos: por que o teu mestre come com eles, com esses pecadores? Olha a resposta de Jesus: são os doentes que precisam de médico, não aqueles que têm boa saúde. Meu propósito é convidar os pecadores a se arrependerem dos seus pecados, e não aqueles que se acham muito justos. Versos 31 e 32. Observe que Jesus não deixou Mateus no conforto, não, irmãos. Igual ele fez com Zaqueu. Zaqueu também era outro chefe de publicano. Mateus era um publicano, Zaqueu era chefe. Zaqueu ganhava muito mais, porém nenhum dos dois Jesus Cristo deixou na sua vida de pecado. Ele ordenou que se arrependessem, porque Jesus disse aqui para os fariseus que ele veio para isto. Ele veio para aqueles que precisavam se arrepender, pecadores. Jesus chamou Mateus na cara de pecador. Jesus não disse para Mateus assim: Deus te ama. Não. Jesus virou para Mateus e disse: pecador, se arrependa. E Mateus se arrependeu. Agora o bonitão do fariseu que estava lá
sem precisar se arrepender, Jesus olhou para ele e falou: não vim para você não. É isso. Quinto, a santimônia. Eu misturei duas palavras, né? Santidade com cerimônia. Santimônia é a cerimônia da santidade, é aquela coisa que a pessoa se passa. Como pontuamos sobre a contaminação, eu falei no segundo ponto ali, os religiosos da época de Jesus se sentiam mais santos do que os demais, por quê? Porque jejuavam 2 vezes por semana. Ora, olha bem aqui, no verso 33, eles disseram a Jesus: os discípulos de João Batista estão constantemente jejuando e orando, e os discípulos dos fariseus também fazem o mesmo, porque os seus discípulos vivem comendo e bebendo. Falaram para Jesus. Isso é santimônia, é a cerimônia da santidade. É o cara que sobe para o monte, fica lá 40 dias e volta falando que ficou 40 dias. Ué, é para todo mundo saber? Você ficou 40 dias no monte para todo mundo ficar sabendo? Não mexe comigo não, que eu desci na unção. Meu sapato está cheio de óleo, de azeite. Foi para isso que você subiu no monte? Olha, eu estou magrinho assim porque eu jejuei muito esse mês. É isso? Você está cantando a sua glória? Pois bem, observe que Jesus denunciou o jejum desses camaradas. Lá em Mateus 6,16, Jesus fala assim: quando jejuarem, não façam isso publicamente como os hipócritas, que procuram parecer abatidos e desarrumados para serem notados pelos outros. Todo dia o cara sai bonitão de casa. Nossa, que homem bonito, cheiroso, cabelo penteado, arrumado. Aí um belo dia, ele sai de lá todo desgrenhado, todo esfarrapado. As pessoas olham e falam: mas o que está acontecendo? Eu estou jejuando. O senso de piedade dessa pessoa é um senso hipócrita, disse Jesus. Jesus disse o seguinte: verdadeiramente, essa é a única recompensa que eles terão. Você já pensou, irmão, você está jejuando e alguém te pergunta por que você está meio azul, assim, verde de fome e tal, e você fala: é porque eu estou jejuando. Pronto. Jesus disse: essa é a tua glória, essa é a tua recompensa. O que adiantou aquele monte de jejum para você perder sua recompensa em uma palavra? Jesus disse a ele algo muito acima da sua capacidade de entender. Olha a resposta de Jesus para esses cerimoniais da santidade. Verso 34, Jesus respondeu: será que os convidados do noivo vão jejuar enquanto estão festejando com o noivo? Olha, Jesus disse uma coisa que eles não entenderam. O noivo estava presente, então dispensa-se o jejum, pratica-se a festa. É realmente uma pena para a falsa religião. O noivo chegou, festejou e eles perderam a festa. Sentiram o cheiro do churrasco e não entraram. O jejum é necessário agora? Sim, por quê? Olha o verso 35. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado deles, então eles jejuarão. Sim, o noivo foi retirado por um período. Jesus já foi ascendido ao céu. E nesse período, até ele voltar, seus discípulos jejuam. Entretanto, nós não fazemos isto para seguir a lei, porque o vinho novo chegou. Mais uma coisa que Jesus fala. Verso 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo rebenta os odres velhos, estragando-se os odres e derramando-se o vinho. Vinho novo deve ser posto em odres novos. Todavia, ninguém, depois de beber o vinho velho, parece querer o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. O que Jesus está falando aqui? Como eu nunca bebi, eu não sei nada disso. Eu só ouço o povo falar: o vinho quanto mais velho, melhor. Para mim, não faz a menor diferença. Vinho novo, vinho velho, não faz a menor diferença. Mas, consultando alguns bêbados, realmente eles acham que a bebida mais velha é melhor. Porém Jesus
o novo vinho. Se você coloca o vinho novo dentro de um odre velho, o odre é aquele saco de couro onde eles carregavam as bebidas, água, vinho, enfim. Se o odre é velho, o couro já está ressecado. O vinho novo, lá dentro, ele vai fermentar. Quando ele fermenta, ele incha, ele racha o odre, e aí perde o odre e perde o vinho. Jesus está dizendo o seguinte: não se coloca o que eu trouxe, ele como noivo, não se coloca o que eu trouxe dentro das coisas da antiga aliança, nem de Moisés e nem do rabinato de vocês. Não, porque vai tudo se perder. O jejum deve ser feito dentro dos padrões da novidade de vida. O jejum tem que ser feito considerando que o que Jesus trouxe foi algo superior à lei. Eu não posso mais jejuar baseado na lei. Agora eu jejuo, por quê? Porque eu estou demonstrando para o meu noivo que eu espero ele voltar. O noivo foi tirado, ele falou, então jejuarão. Eu jejuo porque eu quero que meu noivo volte, que Jesus volte. Eu não jejuo para impressionar, eu jejuo para que ele venha. E Jesus diz assim, as pessoas preferem o vinho velho, por quê? A religião falsa é assim, irmãos. Ela prefere as coisas antigas, as coisas da lei, as coisas que o homem pode fazer. A preferência humana, o vinho velho é melhor. Mas Jesus trouxe o novo. Jesus está falando das duas alianças. A antiga aliança e a nova aliança. O vinho novo é a nova aliança, é o evangelho. O vinho velho é a lei. Mas aquelas pessoas estavam dizendo, o vinho velho é melhor, a lei de Moisés é melhor. Jesus fala, não, o evangelho é melhor, mas vocês preferem a lei. E nós? Nós da verdadeira religião, preferimos o quê? O legalismo ou preferimos a liberdade de vida em Cristo Jesus? Em último lugar, o descanso, é o sábado. Capítulo 6, do 1 ao 11, os irmãos sabem qual é a história. Os discípulos colhiam espiga de trigo, não é milho, tá? Tem gente que fala que é milho. Os discípulos colhiam espigas de trigo com a mão, quebrava e debulhava aquilo lá, e comiam. E alguns fariseus, seus discípulos, estão colhendo grão que não é permitido no sábado. Queridos, a falsa religião sempre procurou um meio para acrescentar algum valor à obra de Cristo. Só Cristo, solos Cristos, não é suficiente. Vocês estão achando que os solos Cristos da Reforma era só a Igreja Católica que não aceitava? Veja, a Igreja Católica aceitava Cristo, mas não só Cristo. Tinha que ter Maria, tinha que ter santos, intercessão dos santos. Mas você acha que hoje, diferente, irmãos, há muitas igrejas que não aceitam só a obra de Cristo, não. Tem que ter alguma coisa para acrescentar. É um sábado para guardar, é uma comida que não pode comer, é uma obra que tem que fazer. Já vi crente dizendo, se Jesus voltar e eu estiver do jeito que eu estou, vou ficar. Como assim você não é salvo, não? Você deixa de ser salvo? Você é salvo pelas coisas que você faz? Você é salvo pelas obras que você faz? Você acha que você pode impressionar Deus com a sua vida santa? Você não pode impressionar Deus, não. Quando Deus te chamou, você era um lixo. Não tem nada que você possa fazer para impressionar Deus. Deus te amou quando você não valia nada. Ele te amou. Então agora que Ele te limpou, Ele te ama do mesmo jeito. Não tem nada que acrescente amor de Deus que você possa fazer para acrescentar amor a Deus. Não há nada. E tem crente querendo acrescentar. Sabemos que o nosso Senhor é Senhor do sábado, mas a falsa religião pensa que o sábado é equivalente ao nosso Senhor. Se Jesus é Senhor do sábado, logo o sábado é seu escravo. Porque o contrário de Senhor é escravo. O sábado é escravo de Jesus. Quando
os discípulos foram acusados de trabalhar no sábado por colher espigas, Jesus respondeu o quê? Olha a resposta de Jesus aí no versículo 3, 6:3. Jesus lhe respondeu: vocês não leem as Escrituras? Primeira coisa, vai ler a Bíblia. Jesus responde: vai ler a Bíblia. Nunca leram o que o rei Davi fez quando ele e seus homens estavam com fome? 4. Entrou na casa de Deus e tomou os pães da oferta, o pão especial que era colocado diante do Senhor, e comeu o que apenas era permitido aos sacerdotes e o repartiu com os outros. Queridos, o que é que Jesus estava falando? Ele ensinou o quê? Mesmo as coisas mais sagradas estão a serviço dos filhos de Deus e não o contrário. O sábado está a meu serviço. Os pães da proposição estão a meu dispor. Nós somos filhos de Deus. Se considerar Jesus como meu Senhor, fizer esse paralelo, Jesus é meu Senhor. Aqui está dizendo que Jesus é Senhor do sábado, então eu sou colega do sábado. Sou escravo de Jesus, o sábado também, então nós somos colegas. O sábado não manda em mim. Nós temos um mesmo Senhor. Isso é interessante porque Jesus Cristo diz que as coisas mais sagradas estão a serviço dos filhos de Deus, e não o contrário. Agora, para exemplificar isto, porque vocês sabem que Jesus não dá mole. Jesus não dá mole. Olha o versículo 6 ao 10. Num outro sábado, ele estava ensinando na sinagoga e se achava presente um homem que tinha a mão direita aleijada. Os mestres da lei e os fariseus observavam atentamente para ver se ele curaria o homem naquele dia, visto que era sábado. Eles estavam ansiosos para encontrar algum motivo para acusar Jesus. Como Jesus conhecia os pensamentos deles, mesmo assim disse ao homem com a mão aleijada: venha cá, fique aqui, onde todos possam vê-lo. E ele se levantou e foi. Então Jesus disse para eles: eu tenho uma pergunta para vocês. É correto fazer o bem no sábado ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Depois correu os olhos em volta, olhando um a um. Jesus encarou um a um. E depois disse ao homem: estenda a mão. Logo que ele estendeu a mão, ficou completamente restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram cheios de raiva e começaram a planejar o que poderiam fazer com Jesus. Vocês estão colocando o sábado aí como o selo, não é isso que eles dizem? O sábado é o selo de Deus. De acordo com o apóstolo Paulo, o selo de Deus é o Espírito Santo. Depois que vocês ouviram o evangelho e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa. Efésios 1:13. Não é sábado que é selo. Já vi um crente falando para mim assim: não, mas eles foram lá em casa, me deram estudo e ainda mostraram para mim que o selo é o sábado. Primeiro, por que você está aceitando estudo da falsa religião? Você tem que saber o bastante. Olha o que Jesus falou aqui, ó. Vocês não leem as Escrituras? Jesus está dizendo: vai ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia e esse povo chegar para te dar estudo, você dá estudo para eles. Você dá estudo para eles. E Jesus pegou e curou um homem no sábado. Jesus estava mostrando para a falsa religião que aquele homem era mais importante do que o dia de descanso. O homem era mais importante do que o sábado. A mão dele, que era a mão direita, estava inerte. E ele não podia trabalhar dia nenhum. Não era só no sábado. Aquele homem não podia trabalhar nenhum dos 7 dias. Mas ele estava ali aonde? Na sinagoga, para ouvir a palavra de Deus. A falsa religião nunca pôde curar aquele homem. Todo sábado ele estava lá. Todo sábado ele estava lá. A falsa religião nunca curou ele. Mas a verdadeira religião o curou.
E agora capacitou o homem para o trabalho. Por quê? Porque a lei, o quarto mandamento, nos 10, lá em Êxodo 20, não diz descanse no sábado. Não é isso que diz. O que diz lá é, trabalhe 6 dias, e o 7º você descansa. É isso que diz. Aquele homem não podia trabalhar. Ou seja, ele não estava obedecendo a primeira parte do mandamento. Trabalhe 6 dias, ele não estava obedecendo por incapacidade. Agora a sinagoga também era incapaz de curá-lo, e estava acusando aquele que podia resolver o problema do homem. Jesus o curou e disse, agora você pode trabalhar 6 dias e descansar 1. Agora você pode cumprir a lei. Você percebe, irmão, que só aqueles que são curados pelo Senhor, transformados, é que podem estar prontos para obedecer a Deus, a lei de Deus. Nem o enfermo pode, nem o pecador pode, e nem a falsa religião não pode resolver o problema dele. Ela pode acusar, ela pode falar o que ela quiser, mas ela não resolve o problema da pessoa. Agora aquele homem, o descanso dele estava em Cristo, e não num dia da semana. Mas veja que a pergunta de Jesus era reflexiva. No versículo 9, Jesus diz, eu tenho uma pergunta para vocês. É correto fazer o bem no sábado ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Ou seja, enquanto Jesus estava salvando uma vida ali, vidas, né? Quando você volta no capítulo 5, Jesus estava salvando a vida de Pedro, a vida de Tiago, a vida de João. Jesus estava salvando a vida do leproso. Jesus estava salvando a vida do paralítico que desceu do telhado. Jesus estava salvando a vida de Mateus e deste homem da mão atrofiada. Enquanto os falsos religiosos estavam querendo destruir Jesus, matar Jesus, que é a própria vida. Olha o verso 11, que diz assim, com isso eles ficaram cheios de raiva e começaram a planejar o que podiam fazer com Jesus. Por isso que Jesus perguntou, qual que é correto, salvar a vida ou destruir? Porque Jesus estava salvando, mas eles queriam destruir a vida do próprio Jesus. A verdadeira religião mostra que todas as sombras da lei desaparecem no corpo de Cristo. A falsa religião quer manter a sombra, mesmo com a presença do corpo. Um adventista me perguntou, por que você não guarda o sábado? Eu falei, porque Paulo diz que o sábado é sombra. Eu estou no corpo, eu não estou na sombra. Eu sou membro do corpo. Eu não sou sombra. Quero encerrar dizendo o seguinte para você. Confronte a falsa religião. Ela pode estar dentro da igreja. Não é porque você está na verdadeira religião que não tem falsidade no meio. Todo lugar tem. Mas você não pode ser um falso. Tudo aquilo que não procede do ensino de Cristo e seus apóstolos é falso. E deve ser confrontado, desafiado, desmascarado e rejeitado. Nós podemos fazer isso com nossos argumentos poderosos em Deus. Mas também com o próprio poder da pregação do verdadeiro evangelho e o poder de curar os enfermos e expulsar os demônios, libertar e salvar vidas. Porque Jesus falou que qual que é o correto fazer? Salvar ou destruir? Salvar. Então vai salvar, vai pregar, vai curar, vai orar, vai libertar as pessoas. É isto que a verdadeira religião faz. Não sucumba diante da falsa religião, ainda que ela esteja no meio da verdadeira. Nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, e a Ele que devemos imitar, e não os aspectos maquiados das confissões de fé que negam a própria fé. Que confissão de fé é o quê? Sua confissão de fé fala que pode curar? Não, ela fala que a cura cessou. Seu cessacionista que serve ao diabo. Em nome da fé, você coloca pessoas amarradas à doença. Isso é uma blasfêmia diante do Senhor. A cura não cessou, mas a falsa religião prega que ela acabou. Nós não somos da falsa religião. Nós somos da única religião, da verdadeira religião, porque somente o Evangelho pode
religar o homem a Deus. Então confronte, mas também observe a você para ver se você não está na falsa religião. Para ver se você não anda aí atrás desses pregadores de internet, ainda que sejam respeitados, tá? Porque nesses últimos casos aqui que eu estou falando, são pregadores respeitados, que diz que não tem mais cura, que não tem dom de línguas, que já cessou as profecias. E todo mundo cita esses nomes com boca cheia. Pois é, falsa religião. A verdadeira religião não só fala a verdade, mas ela também obra a verdade. Ela pratica a verdade, ela trabalha a verdade, ela realiza o poder daquilo que ela fala. E é isso que o Senhor nos chamou para fazer, amém? Que Deus nos abençoe com sua palavra em nome de Jesus.